Partindo do elogio ao projeto político que foi a construção da União Europeia, Miguel Sousa Tavares nota que ela acabou vítima dos seus próprios sucessos e dos diferentes alargamentos que acrescentaram diversidade, mas também dificuldade em gerar consensos. Entre os derrotados de 9 de junho, o colunista do Expresso vê a França de Macron e a Alemanha de Scholz como dois belicistas que pagaram nas urnas a alteração do apoio que é defendido para a Ucrânia. E a propósito desta guerra e da rivalidade com Vladimir Putin, Sousa Tavares critica o revisionismo histórico dos aliados ocidentais que, a comemorar os 80 anos do desembarque, se esqueceram do papel crucial da Rússia na Segunda Guerra Mundial. Eu sou o Paulo Baldaia, a sonoplastia deste episódio é de Salomé Rita. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Miguel Sousa Tavares. Olá, Paulo. A Europa pode respirar de alívio porque a extrema-direita não foi capaz de criar uma maioria de bloqueio no Parlamento Europeu? Pode sim, mas se me permites, antes disso, eu queria fazer uma precisão àquilo que tu disseste. Eu não escrevi, e não é o que eu penso, que Macron e Scholz tenham pago nas urnas o apoio à Ucrânia. Não é isso. O que eles terão pago, sobretudo em França, é o aventureirismo de tentar envolver as forças europeias diretamente na guerra da Ucrânia, o que é uma coisa diferente. E o que eu me pergunto é que se terá sido uma coincidência que os dois países, os dois líderes, Scholz e Macron, que no início da guerra eram os mais propensos a tentar negociar uma paz e que hoje são os mais aventureiristas no envolvimento de forças europeias na guerra, se terá sido coincidência que tenham sido os mais castigados nas urnas. É essa a minha dúvida. É certo, se eles, passagem de um pacifismo para um belicismo, era isto que eu procurava ter dito, peço desculpa por não ter sido capaz... É só uma precisão. Claro que sim, o texto é teu. Eu acho que o apoio à Ucrânia continua maioritariamente em cima da mesa entre os europeus. Simplesmente quando nós vemos Macron a querer envolver diretamente conselheiros militares da França na guerra, nós sabemos que foi assim que os Estados Unidos acabaram com 150 mil homens no terreno no Vietnã. Ou seja, é um envolvimento direto numa guerra contra a Rússia. E eu não sei, duvido muito que os franceses estejam dispostos a isso. E essa derrota dos governos do eixo Paris-Berlim acaba por mitigar a alegria que podíamos ter de ver que a extrema-direita não tomou conta ou não tomou de assalto o Parlamento Europeu. Temos um problema aqui no motor da Europa. Um problema político, obviamente. Bom, de alguma maneira, embora sejam os dois países onde também, não por coincidência, a extrema-direita mais cresce. A AfD ultrapassa os sociais-democratas na Alemanha, o que era uma coisa impensável aqui há uns tempos, e a coligação do governo, e em França está à beira de talvez ganhar as próximas legislativas que Macron convocou inesperadamente para julho, e a caminho da vitória nas presidenciais daqui a 2 anos. A ver, vamos. Olhando para o Parlamento Europeu, não há essa minoria de bloqueio por parte da extrema-direita, mas como vimos acontecer, por exemplo, em França, com a lei da imigração, mas também na Alemanha, com Schulz nos últimos dias de campanha, a olhar para a agenda da extrema-direita e também ele a propor enviar para os países de origem, incluindo o Afeganistão, os criminosos imigrantes que cometam crimes na Alemanha. A agenda da extrema-direita pode, mesmo minoritária, levar a Europa para um caminho que não está na gênese do projeto. Quer dizer, a agenda da extrema-direita tem influenciado muito a direita democrática, a tal ponto que tu lembraste-ás que Ursula von der Leyen andou a negociar com Meloni, de Itália, um acordo para conseguir ser reeleita Presidente da Comissão Europeia, se por acaso
o grupo do PPE não obtivesse maioria junto com os liberais e com os sociais-democratas no Parlamento Europeu. Felizmente não foi necessário, mas ela estava disposta a fazer essa coligação com uma parte da extrema-direita no Parlamento Europeu para ser reeleita, ou seja, estava disposta em parte a normalizar, a absorver e a integrar a agenda da extrema-direita na direita democrática. Isso seria terrível. Já não precisa de fazê-lo, teoricamente, embora o voto seja secreto e às vezes já tenha havido surpresas, porque tem uma maioria ainda com alguma margem para conseguir, com o tal bloco central que tem governado a Europa, voltar a ser reeleita. Agora ficou o aviso, Van der Leyen não é pessoa de confiança nesse aspecto. Olhando para a Comissão Europeia, que muito provavelmente continuará a ser liderada por von der Leyen, ela vai ter que lidar com comissários europeus de países que são hoje governados pela extrema-direita. Estavas a lembrar Meloni. Neste momento a Itália não vai mudar os seus comissários europeus. Mesmo no Conselho Europeu pode, na Áustria, com eleições ainda este ano, as sondagens mostram que pode virar para a extrema-direita. Veremos o que acontece em França já no final deste mês. É um problema que ultrapassa o Parlamento Europeu e pode, diria, minar as diferentes instituições da União Europeia. Pode, embora são coisas que terão mais influência a nível do Conselho Europeu do que do Parlamento. O Parlamento está fixado, os deputados europeus estão eleitos, independentemente daquilo que sejam as eleições nacionais, e os 720 deputados do Parlamento Europeu já estão eleitos e, portanto, existe a tal maioria tradicional que construiu a Europa e que, bem ou mal, tem mantido a Europa, mesmo depois dos alargamentos, fiel àquilo que são os seus mandamentos essenciais, que é uma Europa aberta, é uma Europa livre, é uma Europa de livre circulação, é uma Europa com valores humanistas. Agora é uma Europa também confrontada com problemas completamente novos, dos quais os principais são, sem dúvida, as migrações que vêm da África, são as alterações climáticas, é a guerra da Ucrânia, é a guerra de Israel e é a necessidade de se tornar competitiva face aos Estados Unidos e face à China. É impressionante os estudos que mostram o que a Europa perdeu em termos de competitividade, de PIB per capita e de rendimento per capita, por exemplo, relativamente aos Estados Unidos nos últimos 30 anos. A Europa tem praticamente estagnado, enquanto que os Estados Unidos, apesar da crise de 2008, apesar da crise do Covid, estão sempre à frente em termos de competitividade, de produtividade, e a China então nem se fala. Já lá vamos no final olhar para a economia e para o comércio global. Deixa-me fazer um parênteses nas europeias para falar das comemorações dos 80 anos do desembarque na Normandia. Também abordas o tema no teu texto deste fim de semana. O que leva democratas a querer apagar da história o papel que a Rússia teve na Segunda Guerra Mundial e que, é certo, desgastou o exército nazi e ajudou a fazer com que o desembarque dos aliados fosse possível? Paulo, eu chamei esse tema à colação porque, de facto, em todas as comemorações anteriores, datas redondas sobre o dia D na Normandia, o 6 de junho de 44, sempre foram convidados dirigentes russos, incluindo nas últimas Vladimir Putin. Eu compreendo que não tenham convidado Putin neste enquadramento, não é? No fundo, era impossível, não é? Aliás, existe um mandato de captura para ele. O Ocidente está em guerra contra a Rússia por interposta da Ucrânia. Agora, diferente disso, é no dia em que se celebram mortos que combateram para libertar a Europa do jugo nazi, passar uma esponja por cima dos 6 milhões de mortos russos que durante 3 anos, antes do desembarque na Normandia, aguentaram sozinhos, em todo o território europeu, absolutamente sozinhos, o embate contra as forças nazis. Porque a França tinha sido ocupada logo no início da guerra, os países nórdicos, a Flandres, a Holanda, a Bélgica e tudo o resto da Europa estava ocupada, a Itália fazia parte do eixo nazi, a Inglaterra não tinha sido ocupada, mas também não estava a combater no território europeu, e portanto os alemães puseram deslocar o grosso das suas forças para a Operação Barbarossa, que começou exatamente 3 anos antes, em junho de 41, com a invasão da Rússia. E foi com a resistência fantástica, não apenas dos exércitos russos, mas dos civis russos, que foi possível juntar-se às forças aliadas em Inglaterra para depois fazer o desembarque na Normandia 3 anos mais tarde. Se não fosse essa resistência russa
que obrigou os nazis a perderem uma quantidade de homens na frente leste. Eu recordo que só em Stalingrado a Alemanha teve 220 mil mortos e 200 mil prisioneiros que se renderam com o general von Paulus. Se não fosse isso, o desembarque na Normandia não teria tido o sucesso que teve. Portanto, esquecer essa contribuição foi um gesto feio. E fazer discurso em que se insinuou que a libertação da Europa em 6 de junho de 44 era o mesmo combate que hoje o combate na Ucrânia contra os russos é quase uma provocação. É uma provocação. O que se podia ter feito um outro discurso, lembrando exatamente o papel que a Rússia teve, ou também convidar veteranos russos da guerra, o que achas que poderia ter sido feito para lembrar nesta data tão redonda? Poderia-se ter apelado à Rússia, lembrar o esforço da Rússia, ter-se apelado à Rússia para juntar-se outra vez aos aliados para uma Europa pacífica, para que nunca mais houvesse guerra na Europa. Podiam-se ter feito apelos de outra ordem. Imagina que no desfile tradicional da vitória, que os russos fazem sempre em maio na Praça Vermelha, que Putin fazia um discurso onde associaria a vitória sobre os nazis ao combate hoje em dia contra o Ocidente. Seria um escândalo, seria um absoluto escândalo. Mas foi isso que aconteceu com os discursos dos dirigentes ocidentais na Normandia. E isto visto do lado dos russos, porque é preciso tentar ver as coisas sempre do lado do adversário, ou do outro lado. Visto do lado dos russos, de quem teve o seu país absolutamente destruído, porque é muito bom ver Macron no papel de Gaulle, mas a França combateu poucos dias contra os nazis. Paris foi imediatamente invadido e a França só teve grande destruição a seguir com a libertação pelos aliados. A Rússia ficou completamente de joelhos, foi completamente destruída. A sua economia, os seus campos, as suas culturas, as suas cidades, e perdeu 6 milhões de pessoas. Ora, visto isto do lado dos russos, isto é um insulto. É um insulto à memória, é um insulto aos que morreram a combater contra os nazis na mesma causa. Como eu escrevo no meu texto, os vivos de hoje não podem separar entre bons e maus mortos aqueles que morreram a combater pela mesma causa e contra o mesmo inimigo. Vimos aqui agora para Portugal, porque no próximo ano o Parlamento terá uma sessão solene no dia 25 de novembro. Não passou a proposta do Chega para fazer deste dia feriado nacional, mas a divisão direita-esquerda fez-se notar no Parlamento. A concorrência entre direitas levou o PS a esquecer o seu próprio papel e do seu líder histórico na consolidação da democracia em Portugal? Sim. Mas deixa-me dizer, não é só no próximo ano, vai passar a ser todos os anos. Vamos ter, além das comemorações de 25 de Abril, desde o 25 de Novembro. O que eu acho uma coisa absurda, eu acho que o país já tem comemorações a mais. Mesmo as de 25 de Abril, eu acho que foram extraordinárias este ano, mas sendo um número redondo de 50 anos, eu acho que deveriam acabar agora. Mas acrescentar-lhes ainda as comemorações de 25 de Novembro e acrescentá-las com o aspecto divisionista, direita-esquerda, que se está a instalar, é absurdo. É absurdo, é legítimo vindo da proposta da direita, porque não foi a direita que derrotou o extremismo no dia 25 de novembro de 75, foi sim a esquerda moderada, foi a esquerda militar dos 9, de Yanes, de Melo Antunes, de Vasco Lourenço, de Jaime Neves, etc., e foi a esquerda do Partido Socialista. Foram esses os vencedores de 25 de novembro. E é por isso que, por um lado, eu considero ilegítimo que a direita chame a si o 25 de novembro e considero absolutamente inqualificável que a esquerda do Partido Socialista rejeite a história do 25 de novembro e rejeite o papel determinante que o Partido Socialista de então, de Mário Soares, teve no 25 de novembro e na consolidação da democracia, e que deixa a direita cavalgar o 25 de novembro e pôr ao peito essa medalha que não lhe pertence nem histórica, nem política, nem legitimamente. Olhando para este acontecimento e para o facto dos resultados de domingo terem dado a sensação de que aumentava as condições de governabilidade para Luís Montenegro, esta divisão muito acentuada, direita e esquerda, sendo que o Chega não permite a AD governar com confiança, significa que essas condições de governabilidade podem afinal ser apenas uma miragem? Eu não creio que elas tenham aumentado estas condições de governabilidade. Eu acho que o que aumentou foi o oposto, ou seja, aumentou o impasse. E aumentando o impasse, os três campos,
principais, que é a AD, o PS e o Chega, não têm solução de vitória à vista nos tempos mais próximos. E, portanto, esse impasse anula todas as partes. Isto é como um combate entre três inimigos em que eles percebem que nenhum deles pode ter a certeza da vitória se for à luta e, portanto, todos eles renunciam a ir à luta. Isso cria um impasse. Não cria necessariamente uma situação saudável e uma situação estável. Não creio que nós vamos viver daqui para a frente instabilidade, mais do que tivemos nestes 3 meses. O que vamos é viver com uma perspectiva mais forte de que se calhar não haverá eleições em novembro, nem em dezembro, nem em janeiro, nem no princípio do ano que vem, porque não há ninguém que se perfile como um vencedor claro dessas eleições e o medo de as perder vai se sobrepor à vontade de as ganhar. Imprevisto para esta semana, a guerra comercial entre a Europa e a China. A Comissão Europeia determinou a imposição de tarifas às importações de carros elétricos da China por causa de ajudas de Estado e Pequim já admitiu queixar-se à Organização Mundial do Comércio. Miguel, o mundo vai colecionando problemas, dispensava mais esta guerra? Eu creio que sim. E o comum das pessoas é capaz de ler esta notícia e passar por cima dela sem atingir as suas consequências. As consequências são imensas, imensas. Vêm muito maus tempos para os consumidores. Os carros elétricos e as baterias são um primeiro passo para desfazer tudo aquilo que foi conseguido com os acordos de comércio mundial, com a entrada da China na Associação Mundial de Comércio. Aquilo a que chamamos a globalização e que ao princípio tantos medos causou aos pequenos países e afinal revelou-se uma coisa altamente positiva para os países pobres, porque no início pensou-se que eles seriam completamente esmagados pela concorrência dos países ricos, e o que aconteceu afinal é que no domínio das importações os países que mais importavam puderam ter mais concorrência relativamente aos produtos comprados de vários países, isso permitiu-lhes comprar mais barato e valorizar também o pouco que exportavam, nomeadamente a nível de matérias-primas. E permitiu a países que eram ainda incipientes do ponto de vista tecnológico e industrial, como a Índia, e depois mais tarde como a China, desenvolver esses setores e começarem a exportar largamente. Ora, é sobretudo o sucesso da China que deixou estarrecidos os Estados Unidos e a Europa e que rapidamente fez inverter a balança comercial a favor dos chineses. Os chineses, já sabemos, são muito bons a imitar, são muito bons a copiar, mas também são muito bons a aprender e depois a começarem a fabricar. O que acontece, já Biden tinha anunciado no mês passado tarifas de 100% sobre os automóveis elétricos e as baterias chinesas. Trump já disse que se for eleito os 100% passam a 200%, e agora é a vez da Europa ir atrás, vai sempre atrás dos Estados Unidos com algum atraso, aplicar tarifas de 17% a 40% para os carros chineses. Ora, como eu vi quando Biden anunciou as suas tarifas, a generalidade dos economistas americanos reagiu dizendo isto é uma péssima notícia para os consumidores americanos. E aquilo que os Estados Unidos deviam fazer como potência dominante era fabricar carros elétricos tão bons e tão baratos como os dos chineses. Isso é que é a verdadeira concorrência. E isso é que é o espírito capitalista americano no seu melhor. Agora, voltar às barreiras proteccionistas para se defender de uma concorrência, dizendo que essa concorrência é desleal, isso é batota. O que é que acontece? Acontece que a Europa e os Estados Unidos acusam a China, ela própria, de concorrência desleal, porque a China dá incentivos à produção de carros elétricos. Com certeza que dá, mas a China foi desafiada nos acordos de Paris a deixar de ser um dos maiores poluidores do mundo. E isso passa em grande parte pelo setor automóvel e pela eletrificação do setor automóvel. E a China, logicamente, responde dizendo, bom, se querem que nós deixemos de ser grandes poluidores, nós temos que ajudar a indústria do setor automóvel e elétrico a desenvolver-se. Aliás, todos os governos estão a fazê-los, mesmo o governo português, a uma escala mínima, tem uma verba anual, que cada vez é mais ridícula, mas tem, para incentivar a compra de carros elétricos, para incentivar a instalação de postos de abastecimento de carros elétricos, e deveria fazê-lo mais. O problema aqui é que a Europa e os Estados Unidos não apostam a sério no setor elétrico. Os Estados Unidos, que são grandes produtores de petróleo, e porque as grandes empresas petrolíferas têm o governo americano nas mãos,
e a Europa porque está a desviar verbas para outras coisas, nomeadamente para a guerra da Ucrânia e para o armamento, quando não está a investir, de facto, na transformação climática. E, portanto, em vez de tentarmos combater com armas iguais e fazer o mesmo que os chineses estão a fazer, que é apostar no setor elétrico, porque temos carros elétricos europeus absurdamente caros, e não tinham necessidade de o ser. O que é que fazemos? Proibimos os chineses ou dificultamos a importação de carros chineses. Quem é que fica a perder? Os consumidores europeus. Obrigado, Miguel. Até para a semana. Fecha aqui o podcast de Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz. Para quem nos ouve, bom dia, bom fim de semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.